Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao 12º Congresso de Pós-Graduação e Graduação em Direito do Centro Universitário IESB. O congresso tem como tema uma homenagem, aos 34 anos da Constituição Federal do nosso Brasil. Em nome do IESB, dou as boas-vindas a todos, agradeço a presença de todos, vejo aqui que nós temos alunos da graduação e também do mestrado, temos aí, Lília, a presença do nosso colega José Roberto, ele estava aqui, agora não estou vendo mais, mas está aqui, o José Roberto está aqui também, que é nosso aluno do mestrado, alunos que já foram meus, alunos que ainda serão, Então é um prazer vê-los todos aqui, nós temos aqui já 30 alunos, então já começou com um quórum alto e vai aumentando até ao final da nossa fala aqui. Hoje, para nossa alegria, nós temos aí a presença da professora Lília Vieira, minha amiga de 20 anos, 20 anos já que nós somos amigos, trabalhamos juntos. Então, seja mais uma vez bem-vinda ao IESB, professora Lília, é um prazer, em nome do IESB, agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui hoje conosco. A professora Lília é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, trabalhamos juntos desde o primeiro dia, como tomando posse juntos, Então, ela atuou em varas cíveis, vara de família, vara de violência doméstica, mas antes de ser juíza tem uma experiência também, ela tem essa cara de novinha, e é novinha mesmo, mas é que ela começou muito cedo, gente? Você falar, sempre foi trabalho infantil que ela começou a trabalhar, Então, ela já foi técnica do Ministério Público, analista do Tribunal de Justiça, promotora de Justiça no Mato Grosso do Sul, promotora de Justiça no Distrito Federal, e agora aqui é juíza, para nossa felicidade, juíza no Distrito Federal. É professora da Escola da Magistratura do Distrito Federal, lecionando Direito Civil e Direitos Humanos, e professora da Escola da Magistratura, já falando sobre esse tema também que nós vamos tratar hoje, que é Direito de Família. É mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB, e, como eu disse no início, o nosso tema é a Constituição Federal. E qual que é o tema que nós fizemos o convite indecoroso para a Lília falar para nós aqui hoje? A Constituição Federal e o Direito de Família. E, para nós introduzirmos um pouquinho o tema, se a Lília me permite, quando nós falamos de direito de família, nós já vem uma pergunta inicial, O que seria a família nos dias de hoje, os conservadores diriam que seria aquela figura básica, de homem, mulher e seus filhos, mas será que esta era a família já existente na época da Constituição Federal de 88? Hoje, ou em 88, há alguma diferença? Ou antes disso? O direito, como o filósofo, quando nós estudamos Introdução ao Estudo do Direito, já diz que o direito reconhece, direciona e consolida as mudanças da sociedade. Então, o direito deve estar acompanhando a sociedade. Assim, podemos dizer que, antes mesmo da Constituição Federal de 88, a família já não era formada só por um homem e uma mulher. A Carta Política, ou a Carta Cidadã, como disse o saudoso deputado Ulisses Guimarães, deveria espelhar a realidade fática e social e trazer em seu texto uma proteção da família como ela é, como era em 88, como ela é hoje. Os princípios constitucionais que estão na nossa Carta Política, principalmente em direito de família, trouxeram aí uma significativa evolução a todo o ordenamento jurídico, principalmente no sentido de reconhecer o pluralismo familiar existente no plano fático, onde já existe. Então, hoje a Constituição protege essa família do plano fático que existia há longo tempo, que só não era reconhecida pela carta anterior. Então, essa nova perspectiva do direito de família civil constitucional engloba novos princípios, novos olhares, mais abrangentes, como a dignidade da pessoa humana, a isonomia, ao reafirmar a igualdade de direitos e deveres de homem e mulher, tratamento igualitário dos filhos, solidariedade social e a afetividade. Então, nós temos hoje uma nova visão, graças a essa nossa Constituição, a Carta Cidadã de 88, que estamos comemorando 34 anos. Então,
após essa pequena introduçãozinha permitida pela professora Lília, uma vez mais, dou as boas-vindas aos alunos de graduação e alunos do mestrado. Vejo que o Renato entrou aí também, então nós temos já alguns alunos do mestrado, são alunos participantes, professora Lília, né? E eu vou me calar agora, porque eles vieram aqui não para me ouvir, acho que eles já estão cansados de me ouvir, como professor da graduação, do mestrado e também coordenando esse congresso aí, do 12º Congresso do IESB, né? Então, agora eu passo a palavra à nossa palestrante da noite, professora doutora Lília Vieira, e uma vez mais agradeço sua presença, expresso minha imensa gratidão em ceder o seu tempo aqui para os alunos do IESB, né? Então, você está com a palavra para nos brindar aí até a 00:30 com a sua palavra, tá? Fique à vontade, professora Lília, a palavra é sua. Que enorme prazer, obrigada, Márcio, você sempre querido demais, como colega, como amigo que é meu, como professor e aqui me recebendo tão carinhosamente. É um prazer enorme ocupar esse lugar de fala novamente aqui no IESB. Quando você me convidou de pronto, eu aceitei, porque falar do direito de família é especialmente bom para mim, é uma área que eu tenho me dedicado há algum tempo e que eu gosto muito. Eu dou aula de direito civil, mas é no direito de família que eu realmente brilho os olhos e deixo bater mais forte o coração. Eu queria cumprimentar todos os alunos, todas as alunas, cumprimentar o Renato, que está com a câmera aberta, porque é uma emoção nos tempos atuais, quando a gente consegue ver um aluno. Cumprimentar o colega José Roberto também, cumprimento ele e estendo a todos os demais alunos da graduação, do mestrado. Eu concluí recentemente meu mestrado, defendi em 2021, então sei como é árdua, né, essa caminhada, mas é uma caminhada feliz, é árdua, mas é muito boa, a gente passa, supera e sente saudades, então que possamos aproveitar esse momento, e eu me sinto muito responsável por ocupar esse lugar de fala. Eu digo que eu sempre aceito os convites, porque eu acho extremamente importante essa troca, né? Quando a gente vem com a pretensão de passar algo, em verdade a gente aprende muito mais. E quando o Márcio convidou e falou que era direito de família, aí de pronto eu aceitei mesmo. E fiquei pensando sobre como falar do direito de família, né, nessa comemoração que fazemos da Constituição Federal. E aí me recordei, no início da minha faculdade, eu ainda estudante da graduação de Direito, era o meu primeiro curso de graduação, então muito jovem ainda, imatura, e nós tivemos a presença da ministra Nancy Andrighi, palestrando exatamente sobre a Constituição e o direito de família. Naquela ocasião, a Constituição era uma menina ainda, né? Ela tinha por volta dos seus 10 anos. E a ministra Nancy falou com tanto entusiasmo sobre a Constituição, e aquilo me marcou profundamente, porque naquela ocasião ainda tinha pouco conhecimento, né, do direito, eu estava nos primeiros semestres, então ainda não tinha disciplina de direito constitucional, e naquela ocasião ainda não tinha dimensão da importância da Constituição Federal, sobretudo no direito de família. E uma especificidade da nossa formação, né, mas que nós nos formamos no Código de 16, Código Civil 16. Quando eu falo isso, parece que eu sou mais velha do que eu sou, né? Eu me formei no Código 16, nós tivemos mais uma peculiaridade, nós fizemos o concurso na vacatio legis do Código de 2002, foi exatamente em 2002 quando nós tínhamos como objeto de estudo aquele código comparado, né, do Código 16 e o Código de 2002. Então, a Constituição Federal, ela nos marcou muito no período de graduação, e tudo que ela trouxe e refletiu no direito posto. Então, é sobre isso que eu quero vir aqui falar um pouquinho com vocês, tentando transmitir o mesmo entusiasmo que lá atrás a ministra Nancy Andrighi, que é oriunda, inclusive, do nosso tribunal, do TJDFT, me passou e me marcou tanto no início da minha graduação. Eu vou compartilhar aqui alguns slides só para direcionar a fala, mas prometo que não será nada longo. Aquela lei de Murphy. Testei agora e estava aparecendo aqui perfeitamente, aconteceu algo. Deixa eu só rapidamente
abrir o aqui e a gente já compartilha. Vou pedir só para que vocês confirmem que está compartilhando. Está sim, só precisa dar o F5 aí, né? Tá. Isso, perfeito, agora perfeito. Ótimo. Aqui no Meet nós temos essa... eu não consigo vê-los, né, pelo Meet quando eu estou compartilhando, então qualquer coisa podem interromper, fiquem à vontade para qualquer intervenção. E trazendo, então, a abordagem acerca, né, hoje nós estamos falando uma Constituição que já não é uma menina, como lá no início da minha faculdade, né, que completa aí já a vida adulta, mas que ainda nos traz tantas reflexões para uma melhor aplicação do direito. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Márcio já antecipou, pontuou alguns aspectos de como a Constituição lança novos olhares ainda hoje para esse direito civil constitucionalizado. Então, o Código de 16, que eu me referia, né, ele teve uma vida muito longa. Eu me formei por volta do ano 2000 e nós tínhamos aí um código ainda produzindo certos efeitos. Então, o Código Civil 16, ele foi até 2002, e entre o Código Civil 16 e o Código de 2002, nós temos, então, a Constituição Federal. E a gente precisa pensar, então, um pouquinho sobre o que era o Código 16, que teve essa vida tão longa, né? Esse código de 1916 foi até 2003, porque o Código de 2002, né, teve uma vacácio longa. E a Constituição de 88, com esse novo olhar, né, para uma visão baseada na dignidade da pessoa humana, coloca água abaixo, né, lança olhares para um direito civil que até então se baseava no patrimônio. O Código Civil 16, ele girava em torno do patrimônio. O patrimônio era a maior proteção. Então, nós chamávamos o Código da Constituição do Direito Privado, onde nós tínhamos regras que vigoravam e que faziam lei entre as partes. Se as partes acordavam de acordo com o que estava ali estabelecido no Código Civil, aquilo era lei. O que a Constituição de 88 modificou, né? Porque a partir da Constituição de 88, nós temos o movimento de constitucionalização do direito civil, que com o Código de 2002, ele é reforçado na letra da lei, né? A partir da Constituição de 88, uma lei que já vigorava, que era o Código 16, que tinha a mesma redação, passa a ser analisada, interpretada e aplicada a partir dessa visão constitucionalizada. E que tem, né, como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso muda tudo. Então, eu fui marcada por essa análise constitucionalizada, mas de uma legislação que já não refletia os interesses da sociedade. Então, quando eu ingressei na faculdade e recebi de presente, nos meus 18 anos, um Código Civil que era enorme, que vocês mais jovens nem imaginam que era ir para a faculdade, né, com o Código Civil na mão, esse código, a letra dele, né, a leitura da letra ali da lei, era uma leitura que já não refletia o que a sociedade vivia. Então, nós tínhamos que fazer a leitura daquela legislação a partir da Constituição Federal, né, a partir desse olhar que tem como base o princípio da dignidade da pessoa humana. E só a partir de 2002 que nós temos, né, o Código Civil, que entra em vigor em 2003, que a própria letra da lei já tem esse olhar constitucionalizado. O Código Civil, ele surge, Código de 2002, já com essa visão constitucionalizada, não só no seu texto de lei, mas também para aquele que vai aplicá-lo. Nós falamos o tempo todo sobre isso, né, sobre essa visão, e eu acho que ao longo da semana vocês tiveram muito essa análise acerca do princípio da dignidade da pessoa humana, como princípio estruturante, que nos orienta na aplicação da lei, e que foi tão importante para uma legislação que ainda era arcaica, que era o Código
Código Civil de 1916. Então, até 2003, quando o Código Civil atual entrou em vigor, essa visão constitucionalizada foi importante para a correta aplicação do direito, que, né, em termos de lei, de letra da lei, já não correspondia à realidade social. E aí nós precisamos entender esse movimento de constitucionalização, né? O que foi antes do Código Civil de 2002, porque hoje, quando vocês pegam um Código Civil de 2002, né, que já tem essa realidade diversa da que eu vivenciei na minha graduação, vocês já começam o estudo dele a partir dos princípios que orientam a sua aplicação, que são princípios oriundos dessa visão constitucionalizada do direito civil. Mas mesmo antes do Código Civil de 2002, nós já tínhamos esse movimento para a aplicação do Código de 16. E Cristiano Chaves nos explica, então, né, sobre essa constitucionalização, dizendo que esse movimento gira em torno da interpretação e aplicação correta das leis civis. Então, toda aplicação, toda interpretação, já lá do Código de 16, tinha que ser orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e por todos aqueles que decorrem desse princípio estruturante. E o que seria, então, esse princípio da dignidade da pessoa humana? Então, a gente vem refletindo sobre a base estruturante da Constituição de 88, né, que comemora agora 34 anos e que vem, né, com esse princípio tão importante norteador de toda a aplicação do direito constitucional e da legislação infraconstitucional. E a reflexão que tem que ser feita é sobre o que é esse princípio da dignidade da pessoa humana, que no campo do direito de família tem orientado tantas decisões importantes, e a gente vai comentar algumas das mais importantes dos últimos tempos, que mudou por completo a aplicação desse direito de família. Eu entrei no tribunal em 2003, e logo que eu entrei, eu fui para uma área, eu fui para a vara de família em Brasília, e eu posso dizer que em 2003 eu aplicava, né, a legislação que já era o Código atual, mas que hoje já tem uma mudança de interpretação conforme a Constituição. E aí, só antecipando o exemplo, eu recebia pedidos de reconhecimento de uniões homoafetivas que naquela ocasião não tramitavam na vara de família, e não tramitavam porque a letra da lei dizia que a união estável era aquela estabelecida entre o homem e a mulher. Então, o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, traz essa redação. A própria Constituição traz essa redação, mas com uma visão a partir do princípio estruturante da dignidade da pessoa humana. Hoje nós interpretamos a Constituição conforme a Constituição. E aí, hoje nós temos que essas pessoas que pedem o reconhecimento da união homoafetiva têm a dignidade reconhecida com o reconhecimento dessa família, dessa configuração, desse arranjo como entidade familiar. Lá em 2003, eu não podia, se eu recebesse um recurso contra a decisão que recebia uma inicial, né, de reconhecimento de união homoafetiva, certamente determinaria a remessa desse feito para a vara civil, e tantas vezes isso aconteceu, porque naquela ocasião entendia-se que nós não tínhamos uma entidade familiar, e que aquilo deveria tramitar, aquela ação deveria tramitar numa vara civil, porque ali só seria reconhecida a sociedade de fato para fins patrimoniais, quando em verdade essas pessoas queriam, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento da entidade familiar para fins de proteção do Estado. Então, o que é essa dignidade que hoje, né, nós refletimos e temos como base, como princípio estruturante para a aplicação tanto do direito constitucional como do direito infraconstitucional? E eu cito e trago, inclusive, a referência desse artigo em que o ministro Luiz Roberto Barroso vai tratar, né, do princípio da dignidade da pessoa humana e ressaltar que para a gente aplicar corretamente, nós precisamos entender a sua essência, porque assim nós podemos utilizá-lo, né, como elemento argumentativo
e buscar a melhor solução para os casos concretos. E aí, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana como um valor, né, e que remonta a estudos filosóficos. E aí eu cito aqui Kant, em que ele fala, né, acerca, na sua fundamentação da metafísica, vai falar sobre a dignidade. Então, ele nos coloca no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr, em vez dela, qualquer outra como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade. E daí nós extraímos que a dignidade não permite substituição. Né? Então, é nessa essência que nós buscamos a significação da dignidade da pessoa humana, como valor, como algo que é bom, que é justo, que é virtuoso. A partir da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, nós buscamos as melhores soluções a partir dessa ideia do que é bom, do que é justo, do que é virtuoso. E daí nós temos, então, né, o princípio da dignidade da pessoa humana como princípio jurídico a produzir efeitos, a orientar na aplicação de outros direitos, de outros princípios, buscando uma otimização do direito. Então, nesse artigo, Barroso nos coloca os princípios como mandados de otimização. E aí ele faz, inclusive, a diferença, né, dos princípios e das regras, para a gente entender que nos princípios nós vamos ter que aplicar, inclusive, a proporcionalidade, a ponderação, exatamente em busca da melhor solução para cada caso concreto. E nós vamos pensar em situações do direito de família, que ao longo, né, do tempo nós tivemos que enfrentar, como, por exemplo, investigação de paternidade, quantas ações antes do exame de DNA tramitaram e transitaram em julgado, sem que o exame fosse possível naquela ocasião em razão da tecnologia. O trânsito em julgado não permite a rediscussão da matéria, mas com a evolução tecnológica, com a possibilidade de DNA, seria a melhor solução, o mais justo, o mais virtuoso, entender que o trânsito em julgado, que a coisa julgada deveria preponderar em detrimento da busca da paternidade, da verdade real da existência da pessoa humana. Então, nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana como base para a interpretação busca a melhor solução, o mais virtuoso, o mais justo, em cada caso concreto. E isso para o direito de família traz, né, um novo olhar, uma nova visão para esse direito posto. Nessa ideia de interpretar corretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, nós precisamos pensar nesses elementos essenciais de interpretação. O valor intrínseco de cada indivíduo, né? Eu, enquanto pessoa, com o meu valor enquanto pessoa, a minha autonomia e o valor que eu tenho no meio social. Essa análise em cada caso, como aconteceu quando da análise pelo STF das uniões homoafetivas, a interpretação de cada indivíduo nessa busca da felicidade, nessa autonomia que cada indivíduo deve ter para a busca da felicidade e o valor que esse indivíduo tem dentro do meio social. Essa busca da felicidade que, inclusive, hoje, né, a partir do princípio da afetividade, decorrência do princípio da solidariedade, tem trazido também novas reflexões, como a família eudemonista, essa família que se baseia na busca da felicidade, interpretando essa busca da felicidade, que todos nós temos direito, e essa felicidade, para mim, pode ser realizada de uma forma diferente de outra pessoa, um modelo de família diferente, um modo de existir diferente. Essa busca da felicidade pauta-se exatamente no princípio da dignidade da pessoa humana, naquela ideia de que dignidade não permite substituição.
Então, essa visão, a partir desse princípio estruturante, traz essas reflexões e tem sido tão importante no campo, né, da jurisprudência, exatamente porque a sociedade, com todo esse dinamismo, né, ela tem evoluído mais do que a legislação escrita. Por mais que o nosso Código Civil de 2002, né, tenha um texto aberto a permitir, inclusive, com uma redação que permite interpretações que vão se diferenciando ao longo do tempo, a partir da evolução da sociedade, ainda assim o dinamismo social não tem sido acompanhado pela legislação. Daí a importância de entender os princípios constitucionais, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, para que essa legislação, que não consegue acompanhar a sociedade, seja interpretada de modo a acompanhar a evolução social. Em especial em tempos de uma tecnologia que avança a cada dia, que permite uma comunicação rápida, troca de informações rápidas. Então, entender esse princípio a partir desses elementos essenciais, né, o valor intrínseco de cada indivíduo, a sua autonomia e o valor social, trará uma melhor aplicação desse direito, uma aplicação que se pauta no que é justo, no que é valoroso, no que é melhor. Então, eu faço aqui uma referência a mudar lentes, e o Márcio colocou bem, né, a partir da Constituição nós tivemos um novo olhar sobre o direito, e aí pensando especificamente no direito de família, um olhar que mudou muito. Eu defendi minha dissertação recentemente sobre justiça restaurativa, e na justiça restaurativa, um autor de referência, Howard Zeh, ele trata, né, da aplicação da justiça restaurativa no sistema criminal a partir de uma comparação que ele faz. Ele é fotógrafo, ele gosta muito de fotografar, então ele faz uma comparação da visão que nós temos no sistema punitivo e a visão a partir da justiça restaurativa, mudando as lentes, como acontece na fotografia. Na fotografia, a depender do que você quer focar, do modo que você quer que o resultado final seja alcançado, você vai mudar a lente. E a mudança da lente faz você olhar de forma diferente aquele mesmo objeto. Então, quando nós passamos a verificar, né, a olhar para a legislação, com esse olhar constitucionalizado, nós temos uma nova visão, né? Abrimos para um olhar que tem a pessoa como centro de proteção. O direito civil, a partir da Constituição de 88, foi personalizado no sentido de tirar o foco do patrimônio e voltar esse olhar prioritariamente para a pessoa no centro da proteção. Toda a interpretação tem que ter em conta isso. E aí, né, pensando no Código Civil 16, isso teve muita importância, porque o Código Civil 16, o patrimônio era mais importante, os contratos e as relações contratuais tinham preponderância. No campo da família, nós tínhamos a família formada a partir do casamento, era o casamento que formava a família legítima. Então, percebam, né? Adjetivar a família, diferenciando dos outros arranjos que eram encontrados a partir da ideia de felicidade. As pessoas buscavam modelos de constituição de família em busca da felicidade, mas para o Estado, só a família decorrente do casamento merecia proteção, porque só ela era uma família legítima. Dentro dessa família era o homem quem comandava, né? Nós tínhamos aí o pátrio poder, porque nas questões relacionadas à família, era o homem que dirigia e que comandava essa família. Nessa mesma família, nós temos diferença entre os filhos que são do casamento e os filhos fora do casamento, filhos legítimos e filhos não legítimos. A Constituição de 88, ela vem com uma tábua axiológica, com valores que lançam novos olhares. Então, a mesma lei passa a ser olhada de forma diferente. Então, Código 16, né, continua vigorando, em 88 nós temos a Constituição com esse novo olhar, que exige do aplicador essa
aplicação constitucionalizada. Então, família tem que ter proteção, e dentro dessa família, todos têm igualdade. Os filhos são iguais, o comando da família deve ser igual. Então, embora o Código Civil atual venha só em 2002, entrando em vigor em 2003, antes mesmo desse código, nós já aplicávamos esse olhar constitucionalizado. Então, ainda estávamos caminhando, como continuamos nesse caminhar, para a melhor interpretação, mas evoluímos muito a partir da Constituição de 88. E eu considero que essa Constituição, né, com essa ideia de uma hermenêutica diferenciada, então nós vimos aplicando um direito que com a Constituição exige uma hermenêutica diferenciada. No campo do direito de família, eu acho que o marco forte, não vou dizer o principal, porque, né, foi uma mudança muito profunda, mas uma mudança que eu considero que é destacada é a união estável como entidade familiar, a proteção da união estável. Quando nós vamos fazer essa evolução histórica da união estável, nós percebemos que até 88, pessoas que se uniam sem, né, a formalidade do casamento, elas não tinham proteção. A proteção para a mulher, sobretudo, era nenhuma, né? Tanto que surgiram decisões e pedidos para que pelo menos fosse ressarcida essa mulher dos trabalhos prestados dentro de casa. Por que se fazia isso? Porque essa mulher não tinha proteção nenhuma. Então, até 88, o homem e a mulher que se unia sem ser pelo casamento, eles não tinham ali para o Estado uma constituição de família, e com isso não tinham proteção. Foi a Constituição de 88 que trouxe essa previsão expressa da união estável como entidade familiar. E eu digo que para a união estável, essa interpretação constitucional ainda hoje tem trazido novos olhares para esse modelo familiar. Então, lá em 88, a Constituição, de forma expressa, traz em seu texto que é reconhecida a união entre um homem e uma mulher como entidade familiar. E, sendo assim, tem toda a proteção do Estado. Logo após a Constituição, é bem verdade que houve uma discussão se essa norma era auto-aplicável ou se teria que ter uma regulamentação. Nós tivemos 2 leis posteriores tratando da união estável, trazendo requisitos, e depois o Código Civil atual, que traz toda a regulamentação da união estável. Mas em seus textos ainda prevalece a ideia de que a união estável é entre o homem e uma mulher. Novamente, né, evoluindo com esse olhar constitucionalizado, nós temos uma interpretação do texto constitucional e do Código Civil com esse olhar, interpretação da Constituição conforme a Constituição. Daí nós temos que a união hoje é reconhecida tanto entre pessoas do mesmo gênero, como pessoas, né, um homem e uma mulher, a mesma proteção como entidade familiar. Então, essa hermenêutica diferenciada que permitiu essa evolução, né, que a própria sociedade exigiu esse olhar, porque essa sociedade tem evoluído e o direito tem que acompanhar essa evolução, e nós, intérpretes, temos que acompanhar essa evolução, né? Eu considero que juízes têm que entender o que acontece na sociedade, porque nós temos que ter essa aplicação do direito a partir dessa evolução social. E é essa hermenêutica diferenciada que permite, né, o melhor a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, o mais justo, o mais valoroso. Quando vocês pegam as decisões acerca das uniões homoafetivas, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é o princípio estruturante que norteia ali a interpretação conforme a Constituição, buscando a melhor aplicação do direito. Então, eu trago até esse texto para que vocês depois leiam com mais calma, né, dessa importância da interpretação constitucionalizada, e como a nossa Constituição traz uma abertura a permitir, né,
atender à evolução social e às expectativas sociais. Então, essa Constituição de 88, que agora completa 34 anos, tem tido novas interpretações, né? A decisão acerca das uniões homoafetivas é uma decisão recente. Nós estamos aí discutindo família multiespécie, a família formada entre pessoas e animais. E essa discussão passa também pela interpretação da Constituição, porque hoje nós temos uma visão da família baseada na afetividade. A ideia de eudemonismo, a ideia de pluralismo familiar, que não é só o matrimônio que forma uma família, é a união estável, são outras as famílias formadas só por um dos pais e seus filhos, família sem a figura dos pais. E também hoje a discussão acerca da família multiespécie, considerando o animal que também tem proteção constitucional, como um ser sem ciência. Hoje o STJ já reconhece que o animal de estimação não é coisa, não é patrimônio, não está sujeito à partilha. E isso é uma interpretação recente do mesmo texto. Cuidado. Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Ouvi o barulho. Não, professora, tinha um áudio ligado aqui, eu já desliguei, pode continuar. Ótimo. Uhum. Então, é essa visão constitucionalizada a nos permitir uma atualização do texto infraconstitucional e do próprio texto constitucional. O exemplo da união estável é um exemplo dessa atualização da própria interpretação. A Constituição nos permite isso a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Essa Constituição que eu acho que é marcada pela repersonalização, por ter a pessoa como centro de proteção, e no que diz respeito à família, isso tem toda a importância. Quando nós pensamos na família eudemonista, nós tiramos a atenção do todo para focar em cada um dos seus componentes. Daí decorre que família deve ser aquela que possibilita a realização pessoal de cada um dos seus indivíduos. Aí nós abrimos o leque de discussão. E nós temos tido várias discussões. Recentemente, a discussão das uniões estáveis simultâneas, discussão acerca do poliamor. Essas discussões, que para mim ainda não se encerraram, são discussões que passam por essa visão constitucionalizada da família e que se fundam no princípio da dignidade da pessoa humana, a permitir a busca dessa felicidade, a permitir modelos de família eudemonista. E aí, a família eudemonista é a família multiespécie, é a família formada decorrente da união homoafetiva, é a família que não tem a figura dos genitores, enfim, são modelos múltiplos de família. Nessa ideia, eu trago aqui só de forma geral, né, alguns dos princípios constitucionais que tem muito importante de ser no campo do direito de família, né, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, o princípio da afetividade, esse princípio, né, que recentemente tem trazido tantas discussões sobre a paternidade socioafetiva, sobre a multiparentalidade, sobre o abandono afetivo nas relações familiares. Também o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que para nós que trabalhamos no campo do direito de família, orienta discussões sobre guarda, sobre regime de convivência, sobre alienação parental, sobre a multiparentalidade, que é um tema recente. O princípio da convivência familiar também como decorrência dos princípios constitucionais do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, na análise das questões relativas à guarda, a regime de convivência, nós temos que pensar que essa criança, esse adolescente que merece a proteção do Estado, tem que ter convivência mais ampla com todos os seus familiares, mas também pensar no idoso, na pessoa idosa. Hoje nós discutimos alienação inversa, alienação parental inversa, que é uma discussão a partir do Estatuto do Idoso, com base em princípios constitucionais, sobretudo o princípio estruturante da dignidade da pessoa humana.
Então, os princípios constitucionais nos orientam na aplicação de um direito que, de alguma forma, é fechado, é limitado e que precisa se atualizar a partir da evolução da sociedade. Eu trago algumas referências só para deixar, se alguém quiser esse material, vou deixar disponível, mas no campo do princípio da liberdade, né, do princípio constitucional da liberdade, nós temos tido uma evolução que, quando eu entrei no tribunal, talvez eu não imaginasse, né, como seria rápida essa mudança de olhar, né, o direito constitucionalizado trazendo novas soluções para os casos concretos. Então, eu trago alguns exemplos aqui. Eu acho que essa mudança de olhar para a ideia de família, ela é marcante, né? Essa pluralidade de entidades familiares, o que é família. Eu, quando comecei a dar aula na pós-graduação, eu trazia essa imagem, alguns riam de mim, de alguns modelos. Ai, professora, mas não vai chegar a isso. E hoje, né, é tão natural nós pensarmos nessas constituições como efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Esses modelos diversos que não excluem a possibilidade de outros modelos a serem reconhecidos a partir do princípio da dignidade. Então, por último, eu coloco aí os animais, que ainda é uma discussão em aberto, né, que ainda gera muita resistência, mas que já tem chegado ao judiciário. Vários pedidos de custódia, pedidos de compartilhamento dessa custódia, de visita de animais, a partir da ideia da família baseada na afetividade. Vários pedidos de transportes de animal dentro da aeronave, por ser esse animal parte, né, de uma relação afetiva. Então, isso decorrendo, né, da ideia de aplicação dos princípios como mandados de otimização, como melhor aplicação do direito posto. Então, eu trago aí a referência do julgado, que eu falo que é esse julgamento, né, das uniões homoafetivas. A leitura é uma aula acerca dos princípios constitucionais. Então, trago a referência para quem quiser ler com maior profundidade, essa liberdade de escolha do modelo familiar que nos trouxe, então, o reconhecimento das uniões homoafetivas e, posteriormente, a possibilidade do casamento também de pessoas do mesmo gênero. Então, o Conselho Nacional, ele, a partir da Resolução 175, trouxe aí a orientação para os cartórios extrajudiciais admitirem os casamentos de pessoas do mesmo gênero. Porque é interessante pensar que, nesse ponto, a união estável teve uma evolução mais rápida do que o casamento, porque primeiro reconheceu-se a união homoafetiva, e só depois, porque ainda havia resistência dos cartórios extrajudiciais de fazerem habilitações, né, dos casamentos homoafetivos, só depois nós tivemos aí o reconhecimento dos casamentos homoafetivos. Isso tudo sem mudança da lei, isso é importante destacar. O texto legal permanece o mesmo, é a interpretação conforme a Constituição que reconhece esses modelos de entidades familiares. Também, como decorrência de princípios constitucionais, nós hoje temos a plena igualdade entre todos os familiares. Isso tem um efeito no campo do direito de família. Quando nós discutimos guarda, exercício do poder familiar, os dois genitores, eles têm igualdade nesse exercício. Eu costumo falar em sala, né? Às vezes nós temos uma ampla discussão sobre guarda compartilhada, e eu lanço uma reflexão sobre essa essência da guarda compartilhada, que eu entendo que não foi muito bem regulamentada no direito pátrio, porque, em verdade, guarda compartilhada é exercício do poder familiar, e o exercício do poder familiar, ele deve ser feito de forma igualitária, a partir do princípio da igualdade. E daí também nós temos que o melhor interesse da criança e do adolescente gera essa interpretação de ampla igualdade entre os dois genitores. No campo da igualdade, né, nós, analisando o Código 16, nós tínhamos nesse código a legislação de forma expressa, não permitindo, por exemplo, o reconhecimento de filhos adulterinos. Então, havia uma diferenciação entre o filho considerado legítimo e o filho não legítimo.
Então, a partir de 88, com a Constituição, esse artigo, por exemplo, ele estava revogado. E todos os artigos que promoviam qualquer diferenciação tinham que ser interpretados a partir da Constituição de 88, com esse olhar constitucionalizado. E como um marco, né, nessa visão, a partir da Constituição, o princípio da afetividade. O princípio da afetividade, recentemente, tem tido uma maior discussão, a ampliação dessa discussão, e os reflexos disso no direito de família. Então, com o reconhecimento da união homoafetiva, a paternidade socioafetiva que evoluiu para a multiparentalidade. Então, hoje, nessa suposta competição entre a paternidade biológica e socioafetiva, nós podemos ter, em determinadas situações, o reconhecimento da multiparentalidade. Judicialmente, nós temos reconhecimento, as crianças até 12 anos, só judicialmente podemos ter esse reconhecimento da multiparentalidade, e hoje uma evolução que permite que essa multiparentalidade decorra de um ato extrajudicial, né? A partir dos 12 anos, isso pode ser feito, essa análise pode ser feita extrajudicialmente, como decorrência também dessa aplicação do princípio da afetividade. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que também vem orientar a aplicação do direito posto naquela ocasião, né, do surgimento da Constituição Federal, só o Código Civil, posteriormente o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que surge já com essa visão constitucionalizada e atendendo o comando constitucional. E aí, na evolução da aplicação desse direito, nós tivemos esse olhar para a guarda compartilhada, que posteriormente acarretou uma mudança legislativa, e essa visão ampla da convivência familiar. Olha, a gente pensar como essa aplicação do direito ainda está em processo, né, de evolução, isso vai ser constante. No campo da guarda compartilhada, assim que nós tivemos a mudança do Código Civil de 2002, a primeira lei que alterou, que até então a guarda era só unilateral, quando nós tivemos a guarda compartilhada, a visão é de que essa guarda compartilhada só seria possível nos casos em que os pais tivessem um mínimo de diálogo. E hoje a interpretação, conforme a Constituição, nos leva a essa ampliação da guarda compartilhada, porque o que se busca é o melhor interesse da criança e do adolescente. E o melhor interesse é que os pais tenham que decidir sobre o que é importante para essa criança e adolescente. Daí que o legislador vem com uma nova mudança do texto para dizer, no caso de impossibilidade de acordo sobre a guarda, o juiz fixará a guarda compartilhada, o que indica, né, que essa visão do melhor interesse da criança e do adolescente traz novas interpretações. E hoje nós já falamos, algo que tinha uma resistência enorme, nós já falamos na guarda alternada, que esse termo não é melhor, mas na possibilidade da convivência alternada dos filhos com os seus pais, o que era de uma resistência enorme, inclusive, por parte do Ministério Público. Mas hoje os arranjos familiares estão mudando. Pós-pandemia, nós tivemos novos modos de trabalhar em casa, e esses arranjos possibilitam os dois genitores, por exemplo, estarem com os filhos. Por que não alternar essa convivência? E a interpretação tem se ampliado, né, na busca da dignidade da pessoa humana, dessa criança, desse adolescente, e dos pais também que têm direito à convivência com os filhos, possibilitando alternância de convivência, né, uma aplicação do mesmo direito posto, mas com um olhar diferente, né, esse olhar constitucionalizado. Eu trago aqui, só para a gente encerrar nossa fala, e eu vou deixar como referência para vocês, alguns exemplos de como, né, a interpretação conforme a Constituição possibilitou novas conclusões, novas soluções para casos que até então vinham sendo decididos de uma determinada forma pelo judiciário. A possibilidade de exame de DNA trouxe uma superação à coisa julgada, que foi uma discussão, né, hoje a gente pensa como algo já definido, algo certo, algo que a gente aplica com tanta facilidade, mas que trouxe uma ampla discussão a partir do princípio da dignidade da pessoa humana. E nós tínhamos ponderação de valores, né? A coisa julgada, o direito, a busca da verdade acerca da filiação, da paternidade.
Outro exemplo, a paternidade socioafetiva. Nós tínhamos uma discussão, nessa evolução nós passamos para a multiparentalidade, a possibilidade de multiparentalidade, mas precedendo a essa discussão, nós tínhamos muitas situações em que a paternidade biológica estava em confronto com a paternidade socioafetiva. O princípio da afetividade trouxe uma interpretação a permitir, em casos concretos, a preponderância da socioafetividade sobre a paternidade biológica, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, né, como aquela ideia do melhor, do mais valoroso, do mais justo. Né, depois desse reconhecimento da socioafetividade, nós evoluímos para multiparentalidade, nós temos aí também a possibilidade de licença maternidade para gestantes, para aqueles que adotam também, a questão da igualdade hoje no campo do direito sucessório, ampla discussão nós tivemos sobre direitos da companheira, do companheiro, em detrimento das pessoas casadas, e hoje com plena igualdade. Tudo isso a partir, né, da ideia de aplicação de um direito constitucionalizado com uma visão que se estrutura no princípio da dignidade da pessoa humana, lembrando Kant que dignidade não se troca, é aquilo que não é passível de troca, diferente do preço. E eu vou encerrar minha fala aqui, trazendo, né, Ulisses Guimarães, que foi o constituinte, era o presidente da Assembleia Constituinte, em que seu discurso ele colocava, ele começou seu discurso e terminou da mesma forma, e foi dessa forma: a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar, a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade com uma mudança. E eu considero que a sociedade continua nesse processo de mudança. E nós vamos acompanhando, né, esse processo de mudança exatamente com esse olhar que tem que se fundar no princípio da dignidade da pessoa humana, sempre, né, olhando para a sociedade, buscando o mais valoroso, o mais justo, mesmo que o direito não consiga acompanhar. Na nossa aplicação, nós precisamos ir em busca, né, desse melhor, desse mais valoroso. É isso, né, essa minha ótimo, fala. muito obrigado, professora, parabéns aí pela sua fala, né? Realmente nos traz aí aquele choque, né, de parar e pensar muitas vezes, né, porque nós estamos vivendo em uma velocidade de informação e a gente se esquece de olhar, né, com essas lentes de Howard Becker, né, a Constituição, né, a Constituição nos trouxe, né, falei isso na terça-feira, falei também ontem para os alunos no mestrado, quando falamos de direitos fundamentais, que nós temos que parar e pensar realmente quais eram os ideais dos constituintes, o porquê escreveram aquilo, qual eram os anseios deles, quais eram os receios, né, que tinham muitos receios, por isso que a nossa Constituição é tão extensa, tão dirigente, tão analítica, por isso que é muito importante saber da história da Constituição e por isso que foi escolhido esse tema, né, desse congresso. Esse congresso foi escolhido entre eu, a professora Ani e o professor Godoy, falando justamente sobre uma conversa sobre a história das constituições. A gente estava conversando sobre a história das constituições, eu falei, poxa vida, 34 anos de Constituição, vamos fazer um evento sobre a nossa Constituição, que ela merece isso, porque ela nos trouxe ali novos olhares, novos horizontes, e muitos deles vêm se concretizando graças aos operadores do direito, que todos os dias vêm interpretando a nossa Constituição. Inclusive, no meu grupo de pesquisa sobre hermenêutica, nós estamos estudando a interpretação constitucional, justamente também em homenagem aos 34 anos de Constituição. Estamos lendo o livro do professor Inocêncio Mártires Coelho sobre a interpretação constitucional. Então, é justamente voltar um pouquinho, parar e pensar nisso, né? Vocês viram que a professora Lídia trouxe para nós aqui um discurso bem completo sobre o que vem sendo decidido sobre direito de família com base na Constituição. E ela também, acho que ela não sabe, mas eu vou falar aqui, né? Nós sentimos, e eu participando da administração, né, junto no CNJ, nós sentimos que não bastava as decisões do Supremo Tribunal Federal, né?
Não bastava, ainda assim, os direitos reconhecidos na Constituição, os direitos reconhecidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, e ainda assim as pessoas tinham que ir ao judiciário para pleitear um direito, né, já reconhecido pela Suprema Corte, já reconhecido pela Constituição. E muitos desses instrumentos que a professora Lília falou, eu tive o prazer de redigir, né? Eu redigi no CNJ, né, a pedido, óbvio, né, sob a tutela do ministro Noronha, essas resoluções e esses provimentos de paternidade e maternidade socioafetiva, casamento, né, de união estável, registro da união estável em escrituras públicas nos cartórios, o reconhecimento, né, da união estável como casamento direto no cartório, né, e quando a gente faz atos desse jeito, a gente está realmente melhorando a qualidade de vida das pessoas, isso que é o melhor de tudo, né, a gente tem que pensar nisso, as decisões do Supremo Tribunal Federal vêm reconhecer o direito, mas o direito muitas vezes não é executável, e aí precisa ir ao judiciário, e nós tentamos fazer bastante isso, e hoje eu tenho a grata satisfação de ver que está acontecendo, né? Essas famílias, de acordo com a Constituição, estão sendo reconhecidas diretamente no cartório, a paternidade e maternidade socioafetiva, que já era uma realidade, né? Nós temos exemplos públicos sobre isso, né? A pessoa casou com um ente querido lá, que já tinha um filho, era um enteado só, né? Hoje não, hoje ele é um filho socioafetivo, vai ser registrado, tudo isso, então tem todos os direitos que todos os outros filhos, que era aquele mandamento constitucional lá de 88, né? Não há distinção entre os filhos. Então é bem interessante ver isso e ver esse olhar da professora Lília, né? Que eu fico mais contente ainda, né? Porque realmente eu acho que a gente deu uma parcela de contribuição sobre isso, né? E estão sendo feitos nos cartórios isso, né? Óbvio que quando a gente escreve, a gente apanha, né? Muito, né? A gente apanha muito, porque nós temos sempre os conservadores, né? Eu me lembro que quando eu escrevi esse provimento da paternidade socioafetiva, eu fiquei 1h30 apanhando no Congresso. Todos na mesa bateram, todos. Acho que tinham 7 pessoas na mesa, eu apanhei dos 7. Só eu que estava lá defendendo o provimento. E realmente é difícil a gente ver as mudanças, mas a Constituição veio para isso, para trazer essas novas lentes. Então, eu parabenizo a professora Lília para nos relembrar sobre isso, né, nos trazer essas lentes que deveríamos sempre olhar a Constituição. Vi aqui no nosso chat, professora, nós temos 2 perguntas. A primeira do Renato, que está aqui com a nossa câmera aberta, né, nos vendo aqui, participando. Convido a todos a abrir as câmeras também. Ele diz lá o seguinte: como encontrar o equilíbrio entre os papéis do Legislativo e do Poder Judiciário? Nesses temas que foram falados hoje aqui, o Poder Judiciário estaria invadindo a competência do Legislativo? Essa é a primeira pergunta dele, que é para você, Lília. Tá? A segunda pergunta é do José Carlos, em que ele faz o seguinte: o Poder Judiciário não teria que olhar com mais, vamos dizer assim, atenção para a questão da alienação parental, como faz e como fez, né, como fez e como faz em relação à violência doméstica? Essas são as 2 perguntas que nós temos aqui no chat. Simples, né, Márcio? Vamos fazer outro dia de palestra para a gente discutir esses temas simples: ativismo judicial, alienação parental. Não, sobre a primeira pergunta, né, sobre a nossa atuação. E aí, só antes de responder, e falando das cacetadas que você levou, né, redigindo, e toda vez que eu vou tratar desses provimentos e a atuação extrajudicial, eu lembro muito de você, que você, né, um estudioso, acabou ficando na corregedoria e depois CNJ, então você estudou muito a respeito, porque é uma área muito específica. Eu incluo esse estudo quando eu dou aula na pós, porque até para a atuação do advogado, da advogada, é muito importante, porque desloca tudo isso do judiciário e permite uma facilitação. E aí eu lembro outra situação, a mudança de nome. Eu tive até uma referência, quando eu entrei no tribunal, até levei um susto, porque eu decidi essa alteração de sexo, o pedido tramitava na vara de família, e até então eu não sabia que era um caso que vinha sendo acompanhado eu lembro por um da jornal. aeronáutica, né?
da Maria Luísa. E aí minha sentença saiu publicada no jornal, levei um susto. No mundo. E aí, como era o processo naquela época, né? A pessoa tinha que se submeter primeiro à cirurgia, Isso. que a mudança não está relacionada à cirurgia, depois a perícias, audiências, a oitiva extremamente constrangedora, e hoje há uma facilitação tudo extrajudicialmente, Exato, consolidando o princípio da dignidade da pessoa humana. Exato. Sobre a atuação do judiciário, é uma discussão ampla, né? Até qual o limite da nossa atuação, uma coisa é certa, né? Como o Márcio inaugurou a nossa fala aqui, nós precisamos acompanhar a dinâmica social, né? Então, a sociedade, ela evolui muito mais rápido que a letra da lei. E nós, enquanto intérpretes da lei, nós precisamos, e o próprio código, ele nos dá abertura, o Código Civil de 2002, diferente do Código 16, ele foi redigido exatamente para essa interpretação mais ampla, de modo a acompanhar as evoluções, né? Mas as sentenças estruturantes, né, que é a grande discussão, quando nós atuamos em outras esferas que nem são propriamente o direito de família. Acho que no campo do direito de família é bem tranquilo pensar essa atuação do julgador que precisa ser adequada, e isso impõe o julgador que esteja antenado com a realidade social, que seja um julgador que não está dentro do seu gabinete, está dentro da sociedade, né, como corpo vivo da sociedade, que vive na sociedade, que entende os anseios sociais. O que eu falo aqui da aplicação dos princípios como mandados de otimização é uma forma de interpretação do sistema, né, para dar a melhor solução. Acho que é diferente dessa atuação que você questiona, né, que é outra discussão que é ampla, né? Qual é o limite da atuação do juiz? Nessa discussão do ativismo judicial que é ampla e que nos traz outras reflexões, né? Qual o limite dentro da divisão dos poderes, até que ponto nós podemos legislar quando há uma omissão do Estado, que é diferente do que eu pondero aqui, né? Aqui eu estou ponderando sobre a melhor aplicação do direito posto mesmo, adequando-o à realidade de cada momento. Acho que eu estou fugindo do ativismo, né? Nesse ponto aí eu vou fazer uma provocação para o Renato, que o Renato me abandonou esse semestre, né? Que ele ia ser meu aluno numa disciplina de direitos fundamentais. E ontem eu falei das 7h15 às 22h30, né? Eu que apresentei o seminário ontem, então foi das 7h15 às 22h30, eu apresentando o seminário do livro do professor Dimitri Dimulis sobre direitos fundamentais. E lá ele fala uma coisa bem interessante, Renato, sobre esse ponto, né? Que não é um ativismo judicial quando nós magistrados, nada mais fazemos do que reconhecer um direito fundamental previsto na Constituição. Então, eu não preciso ter lei infraconstitucional, eu não preciso esperar o legislativo, eu tenho que reconhecer o direito fundamental previsto na Constituição. E não posso ficar alegando, o Estado não pode fazer isso por reserva de possível, eu não posso ficar alegando que o Estado tem opções de fazer ou não fazer, não. Está reconhecido na Constituição Federal como um direito fundamental, o Poder Judiciário tem o dever ou papel de reconhecer esse direito fundamental, né? Então, o ativismo seria, na realidade, naquelas ideias de que não existe o direito fundamental, a gente está criando alguma coisa. E foi uma das coisas que eu sempre falei isso, quando eu apanhava muito, né? Esse também da alteração de nome e gênero, fui eu que escrevi também. Que é maravilhoso. O provimento. Então, acabou com todas aquelas ofensas à dignidade das pessoas de chegar em audiência, ter que apresentar laudos de transexualização, né, de regeneralização, é um absurdo. Então, acabou com tudo isso. Eu falei textual, inclusive, no provimento, eu falei assim, desnecessário apresentar qualquer laudo pericial ou psicológico sobre a sexualização. Pode alterar o nome ou gênero de acordo com a sua autopercepção da sua dignidade, né? Então, deixa bem claro isso.
E a gente seria acusado de ativista, como diz lá o Ingo Hoffman e o Lenin Streck, quando a gente sai dessa carta, né? Não está na carta e você está criando, né? Isso. Então, acho que não é um ativismo, não. Acho que a gente está realmente fazendo o que mandou a Constituição, que eram os ideais dos constituintes, né? Então, uma discussão, como disse a professora Líria aí, que a gente podia fazer mais umas 2 palestras sobre isso, né? É bem isso. Mas eu queria te provocar, porque você perdeu a aula ontem. Então. Eita, professor bravo esse, hein, Renato? Ô, professor, agora eu vou falar. E, professor, é uma pena realmente ter perdido a aula do senhor ontem. Mas eu estou envolvido na minha dissertação com outro curso paralelo, como o senhor sabe. E era só uma provocação mesmo. Viu, professor? Eu fiz essa pergunta aí só para provocar a professora Lília. Eu não sou contra não, o que o Poder Judiciário vem construindo. Ao contrário, eu penso que realmente ele vem dando efetividade aos direitos que já são reconhecidos na Constituição e que o Estado brasileiro, infelizmente, em algumas áreas aí tem se apresentado inerte, né? E o cidadão brasileiro não pode ficar esperando, né, a boa vontade do legislador, não. O Estado tem que assegurar a efetividade dos direitos e trazer realmente o plano concreto, né, aquilo que o Constituinte idealizou. Eu não sou contra, não, sou a favor, muito pelo contrário. Mas a provocação foi só para você que perdeu a aula mesmo. Aí eu já vou ficar com arrependimento já, viu, professor? Tá certo. E a outra pergunta, Lília, é sobre a alienação parental. Será que o Poder Judiciário não está olhando como deveria olhar para esse tema? Deveria dar mais ênfase como deu à violência doméstica contra a mulher? Isso também é uma discussão ampla, né? A lei de alienação parental ela é muito contestada por alguns movimentos, né? Porque entende que coloca a mulher numa situação prejudicial. Eu, no contexto da pandemia, eu até formatei um curso para o tribunal sobre os impactos das decisões, o que essas decisões refletiam para além da pandemia, se era algo de um contexto excepcional ou se era algo que reflete um pouco de nós julgadores, né, para a gente fazer uma autorreflexão sobre os nossos preconceitos. Nós, julgadores, nós temos que ser imparciais, mas nós não somos neutros. Né? Então, assim, de alguma forma, o que acontece à nossa volta interfere em como nós nos formamos. Na hora da decisão, nós temos que fazer esse controle. Então, eu, como mãe, eu não posso me deixar levar pelo fato de ser mãe para decidir ali pensando que a mãe é sempre a melhor para ter a guarda. Então, no primeiro ano de pandemia, algo que me chamou muita atenção e é um dos pontos que eu trago à reflexão nesses grupos de estudo lá no tribunal, é como foi fácil suspender as visitações dos pais. O que essas decisões refletem do que a gente ainda tem de visão acerca da importância do pai e da mãe nessa relação com os filhos, nessa formação do ser humano? Uma visão que ainda está atrelada à ideia de que a mãe é sempre a melhor cuidadora, de que é sempre melhor estar com a mãe. E aí, quando eu faço esse curso, eu trago as decisões, que foram várias no primeiro momento, eu nem estou questionando as decisões, porque quando em famílias as alegações de risco para criança e adolescente trazem, né, o princípio da proteção integral, a gente acaba suspendendo as visitas procurando o bem-estar dessa criança e adolescente. Há uma suspeita, a gente tem que buscar essa proteção. Mas foi muito fácil promover essas suspensões. Né? O pai estava na linha de frente, vamos suspender o contato, fazer virtual, como se o contato virtual suprisse essa necessidade de contato pessoal dos filhos com seus pais. Quando nós tínhamos, e eu trago essas decisões, quando a situação era diferente, então a gente tem lá uma decisão em que a mãe estava na linha de frente, era enfermeira, e o pai pede, então, a mudança do lar de referência. E a decisão vem em sentido contrário. A fundamentação se todas as mães que estão na linha de frente forem afastadas dos seus filhos, não tem sentido. Então, qual é a lógica, né, que norteia um julgamento e outro? E aí vem essa reflexão. Como nós tratamos a relação dos pais e das mães com seus filhos.
essa é uma discussão que vai também para a alienação parental, né? Porque a alienação parental, qualquer pessoa pode promover a alienação de uma criança em relação ao pai ou à mãe. Mas, na prática, nós temos tido muita invocação de alienação parental praticada pelas mães em relação aos pais. Eu acho que é nesse sentido que ele traz as perguntas, né? Para que o tratamento... Acho que a pergunta é mais voltada para esse tratamento da figura do pai em relação aos seus filhos. Pelo que eu vi da pergunta, que se ele quiser se manifestar aqui, pode se manifestar, José Carlos, para nos trazer, é porque nós vemos, né, desde a Lei Maria da Penha, principalmente depois da condenação do Brasil internacionalmente, houve uma ênfase muito grande de todos os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, e deu uma atenção especial em relação à violência doméstica contra a mulher. Então ele falou assim, por que não é feito isso também em relação à alienação parental? Porque é presente, nós temos isso, só que a gente vê ainda uma atuação um pouco, vamos dizer assim, incipiente, tímida sobre isso. Eu vejo isso também, eu vejo em alguns casos que nos chegam, lá, principalmente calúnia, difamação e injúria, né, que entre os pais, e é justamente envolvendo isso também. Então, realmente, acho que ainda é cedo, né? Isso vai se desenvolvendo, já está, vamos dizer assim, no campo, né? Nós estamos vendo isso acontecer e o Estado está agindo, ainda incipiente, ainda tímido, mas com certeza eu acredito que... Mas a gente até percebe, Márcio, porque assim, a lei de alienação parental, ela ainda é relativamente recente, né? Decorre de estudos da área da psiquiatria, psicologia. E aí, com a lei, com a previsão de consequências, uma vez reconhecida a alienação parental, no primeiro momento nós até desconhecíamos exatamente o que era alienação. Exato. Eu confesso que quando a lei veio, para eu estar em vara de família, era difícil essa aplicação, mas nós já temos uma evolução. Como a Lei Maria da Penha também, né? Como a Lei Maria da Penha. Então, hoje nós já temos decisões de alienação, reconhecendo a alienação parental e aplicando as medidas, ou inversão de guarda, ou multa, ou determinação de acompanhamento psicológico. Então, assim, mas também não é uma questão de fácil trato, né? Por isso porque detectar a alienação e promover as consequências, porque as consequências passam por reflexos que vão para a criança ou adolescente. Se nós promovemos uma inversão de guarda, essa criança vai sofrer os efeitos disso. Então, é uma área que nós estamos ainda caminhando, porque é relativamente recente. Ele está colocando. Pois é, mas, Zé Carlos, o que a gente tem que ponderar aqui, e aí a professora Lídia, se me permite, tentar resolver e finalizar esse tema e já passar para outra, que tem uma outra pergunta aqui. Existe a lei, José Carlos, como existia a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, nós tivemos especializações no Ministério Público, especializações nas delegacias de mulher, e com base nisso, o processo começou a chegar diferente ao judiciário, porque o judiciário é inerte, o judiciário recebe as acusações, recebe os pedidos e vai analisar de acordo com a expertise que nós temos aí da doutora Lília, estudiosa, sabe do assunto e sabe como lidar com o assunto, mas vem o processo com provas e aí é possível analisar. A maioria das vezes, e eu falo por experiência própria, que eu recebia muito isso na vara de violência doméstica, eu fui juiz de violência doméstica há 5 anos, não vem prova nenhuma, vem uma alegação do pai que há uma alienação parental. Né? Então, o advogado não produz a prova, o pai não produz a prova e diz que está tendo alienação parental. Essa questão que o senhor disse, a mãe estava envolvida com prostituição e drogas, tem que provar nos autos que esta vida dela de prostituição e drogas realmente tem um problema com alienação, que a princípio ela pode ter envolvido com prostituição e droga e não ter alienação parental. Isso são coisas distintas, né? Exatamente. A alienação parental é uma coisa, se ela está envolvida com drogas e prostituição é outra coisa, ela não teria capacidade para ter a guarda da criança. A alienação parental é outra situação, né? Então, é bem complexo a gente tratar sobre esses pontos aqui.
sobre casos concretos. O que É a gente pode difícil dizer, pensar no caso concreto, né? Porque são tantas variantes, são e muitos, também, Márcio, a gente tem que pensar que dentro dessa ideia de evolução, nós mudamos de uma sociedade patriarcal, em que o homem trabalhava e a mulher cuidava dos filhos, para um modelo que hoje que o homem está cada vez mais participando da educação, dos cuidados dos filhos. Então, o direito, de algum modo, vai refletir isso. Já temos, que ele fala, né, de conseguir reverter. Eu já reverti guarda em audiência, mudando a guarda da mãe para o pai. Então, isso acontece, não é algo que não acontece, mas é algo que o direito está acompanhando a nova, né, a mudança social. Hoje nós já temos mais pais que estão participando e que realmente têm guarda, compartilhado, ou até mesmo unilateral. Mas cada caso, e aí até partindo para a pergunta do José Roberto, é tão difícil a gente pensar em casos concretos, sem maiores dados, né? Porque o José Roberto nos coloca aí a aplicação do princípio da dignidade, ele é norteador da aplicação do direito no caso concreto. Então, quando nós pensamos na situação que ele nos reporta, né? O dever de alimentos, ele é fundado ou no poder familiar ou no princípio da solidariedade. Então, quando nós temos, né, nós podemos pensar na madrasta pagando alimentos, porque nós temos a situação do padrasto que se torna pai socioafetivo. E aí pai é pai, sem adjetivo. Mas aí eu tenho um ponto a acrescentar. Não conheço o caso, né, Zé Roberto, que a pergunta do Zé Roberto é a questão, né, do pagamento de... Cadê onde está aqui? Pensão. Pagamento, onde está? Cadê aqui? O princípio da dignidade da pessoa humana procura garantir direito. E os deveres? Né? Recentemente houve uma decisão que não reconheceu a obrigação alimentar quanto à madrasta. Né? Aí eu não sei qual dos polos, pagar para a madrasta ou a madrasta pagar. Né? Começa por aí. Mas de todo ponto, né, eu particularmente acredito que a madrasta ela não está envolvida nos direitos obrigacionais. Para ela estar envolvida nos direitos obrigacionais, ela tinha que estar reconhecida como sócio-afetiva, que daí ela não ia ser madrasta, ela ia ser mãe sócio-afetiva. E aí, se ela tem mãe sócio-afetiva, aí tem o dever. Daí decorre do que decorre que a professora Lília falou, o dever de solidariedade, o dever legal, né, que nós temos de custear o alimento de quem necessita. Né? Inclusive, o STJ já decidiu que o rol dos obrigados ao pagamento de alimentos, ele é um rol exaustivo, não admite ampliação. Então, a madrasta, ela pode ser obrigada a pagar se ela for mãe. Ela pode ser reconhecida a partir do princípio da dignidade da pessoa, mas não pode ser uma mãe. E aí, sendo mãe, ela, né, a depender do caso concreto, nós temos toda a análise nos casos concretos da obrigação alimentar, ela passa a ter a obrigação alimentar. Mas a meu sentir, José Roberto, mesmo se fosse o padrasto nessa situação, não se trata de ser madrasta, né, ou padrasto, ele não está no rol dos obrigados, porque essa obrigação não decorreria do poder familiar, porque ele não é o pai, nem a mãe. Sobre esse ponto, Zé Roberto, também perdeu a aula de ontem? Fazer mais uma provocação. Está rancoroso hoje, eu acho que o professor... Não, é que eu tenho que vender o meu peixe, né? A aula, particularmente, eu gostei muito da aula, né? Tanto é que eu comecei a falar às 7h15 e terminei 10h30, né? Sem parar, sem intervalo, só debatendo o tema, né? Tem uma parte do livro do Dimitri de Mullis sobre direitos fundamentais que ele fala dos deveres entre particulares sobre os direitos fundamentais. Porque a regra, quando você fala em direitos fundamentais no direito internacional, nós temos 3 elementos sobre direitos fundamentais: Estado, indivíduo e um texto normativo regulamentador entre esses dois seres, Estado e indivíduo. Não tem regulamentação no direito internacional do direito fundamental entre particulares. Né? Então, se você argumentar um direito fundamental do dever da dignidade da pessoa pagar alimento, onde não existe a ideia de direitos fundamentais entre particulares, cairíamos, então, fora. Agora, se você argumenta que existe um direito obrigacional, um direito vinculado pelo poder familiar, pela afetividade, aí é outra coisa, né? Então, dá uma olhada no texto lá do Dimitri de Mullis, que fala sobre os direitos fundamentais entre particulares. Isso é bem legal também, essa parte. Isso aí. O que mais? Tem mais perguntas, gente?
Tá, a Marina disse aqui, a decisão foi no sentido de não obrigar a madrasta a pagar alimentos. Porque não estava no rol, né? Aquilo que a gente falou, né? Aí foi. Agora, se ela tivesse sido reconhecida como mãe socioafetiva, acabou. Aí ela estaria dentro do rol e teria que pagar. Todos os direitos, né? Cada direito aos alimentos, direitos sucessórios, tudo. Aí se torna mãe. Isso aí. Acho que nós, então, entregamos aquilo que prometemos. Falamos de Constituição e Direito de Família. Uma vez mais, em nome do IESB, agradeço a presença da professora Lília Vieira. Realmente foi um prazer inenarrável, mais uma vez, estar aqui com você. Muito bom vê-la. A gente se vê tão pouco hoje, né? Porque estamos tão distantes com essa pós-pandemia, que parece que não acaba, né? Acabou, mas não acabou, porque todo mundo não sai da telinha, né? Não se encontram pessoalmente. Mas foi muito bom vê-la, muito bom ver o Renato, ver todos aqui, José Roberto, prazer em vê-lo, todos os alunos que estão nos assistindo, e aí dou aí a palavra para a Lília para dar a sua palavra final. Márcio, um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência. É sempre muito bom essa troca, a gente aprende, a gente ouve, do que a gente chama de ensinar, de aprender e falar e trocar. Acho que é uma construção rica. Eu fiquei com vontade de assistir sua aula, tá? Também. Prazer enorme. Sempre que precisar, estou à disposição para os alunos, para as alunas também. Hoje eu sou titular de Juizado Especial Civil Criminal em Cidade Satélite, em Samambaia, mas amo direito de família, então quem quiser falar mais sobre direito de família, sempre estou disponível. Sempre que precisar, estou aqui, Márcio. Saudades também, a gente não se encontra, mas a gente vai voltar a alguma realidade, né? O novo normal, né? Como se diz, mas a gente vai voltar. Então é isso, pessoal, agradeço muito a presença de todos. A Sabrina pergunta, a aula ficou gravada? Não, a aula de ontem é só para os mestrandos, né? Só para os alunos mestrando. Então, a aula de ontem foi fechada para eles lá, só os alunos mestrandos. Mas a aula de terça-feira, que foi a Constituição e Direito Penal, ficou gravada, a de hoje, Constituição e Direito de Família, também ficou gravada, e teremos mais algumas ainda no decorrer dessa semana, a homenagem à nossa Constituição Federal, os 34 anos de Constituição Federal, vai percorrer aí o fim de outubro e o começo de novembro com palestras, tá bom? Muito boa noite a todos, agradeço a presença de todos, em especial a presença da professora Lília Vieira, e desejo a todos aí uma ótima noite, um bom descanso, e amanhã temos mais. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professora. Obrigado, professora. Obrigada, boa noite.